Boa tarde, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixe aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei comentar o gabarito do terceiro simulado preparatório para ESA. Espero que vocês gostem. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Vamos à primeira questão. Observe o mapa abaixo. O Brasil é, na atualidade, o quarto maior produtor mundial de alimentos, sendo, portanto, um dos celeiros agrícolas do mundo. O mapa acima retrata, letra A evolução da produção de alimentos básicos em pequenas e médias propriedades. Não, está errado. O mapa aqui demonstra as áreas onde nós temos a maior dinâmica do agronegócio, ou seja, da chamada agricultura empresarial, onde nós destacamos o cultivo de produtos agroindustriais de exportação. B. As áreas destinadas à criação intensiva de gado, sobretudo na região centro-oeste. Apesar da região centro-oeste ser a maior criadora de gado no Brasil, ou seja, possuir o maior rebanho bovino do país, os três mapas, na verdade, representam as áreas onde estão concentrados os mais importantes polos de desenvolvimento do agronegócio brasileiro, que inclui a agricultura empresarial e também a pecuária, não exclusivamente a pecuária. A expansão das fronteiras agrícolas tendo como carro-chefe as lavouras de soja e milho, correto? A soja e o milho são, na atualidade, os dois mais importantes grãos produzidos no Brasil. Letra D, o desenvolvimento da silvicultura. Silvicultura é o plantio de árvores com valor comercial, ou seja, madeiras nobres que são utilizadas pela indústria moveleira, madeiras para a indústria de papel e celulose e também madeira para a indústria da construção civil. Não, com destaque para o mogno africano e o eucalipto. É o avanço do agronegócio pautado na policultura comercial de exportação. Policultura não, monocultura comercial de exportação. Então, sendo assim, a primeira resposta, gabarito, letra C. Primeira resposta não, perdão, a primeira questão, gabarito, letra C. Vamos à segunda questão. Observe o mapa abaixo. Aqui nós temos a Estrada de Ferro dos Carajás. Aqui, em São Luís do Maranhão, o Porto de Itaqui, em Ponta da Madeira, um dos principais portos destinados à exportação de minério de ferro. O mapa acima retrata um importante projeto que foi desenvolvido durante o governo militar para viabilizar a exploração econômica de uma das mais importantes províncias minerais do Brasil e do mundo. O mapa e o texto retratam o projeto Xingu. O projeto Xingu de exploração da mais importante jazida produtora de cobre do Brasil. Não, esse mapa representa o projeto Carajás, um projeto desenvolvido a partir da década de 1970, que procurou criar os meios necessários para viabilizar a produção e o escoamento das reservas, ou seja, da exploração
de importantes jazidas minerais encontradas na província mineral dos Carajás, com maior destaque para o minério de ferro. Então, não pode ser. Projeto Carajás, Pará, destinado à exploração e escoamento da produção de minério de ferro. Resposta correta, letra C. D, o Projeto Jari. O Projeto Jari, ele se estabeleceu aqui na divisa do Amapá com o Pará. Foi um projeto desenvolvido por um milionário norte-americano nos anos 70, 80, que teve por objetivo não só a exploração mineral, mas também a produção de eucalipto para o desenvolvimento da indústria de celulose na região. O projeto acabou fracassando, não dando certo. O projeto Calha Norte, Amazônia Setentrional, destinado a legalizar o garimpo. Não. O projeto Calha Norte, um projeto de segurança militar, desenvolvido a partir da metade da década de 1980, com o objetivo central de aumentar a presença militar brasileira na Amazônia Setentrional, demarcar a fronteira setentrional do Brasil e, com isso, também dar maior assistência não só aos povos indígenas, como também os caboclos amazônicos, os projetos de colonização da Amazônia Setentrional, ainda coibir o ingresso de narcotraficantes e guerrilheiros que atuam em países vizinhos, como, por exemplo, a Colômbia. Então, questão número 2, gabarito, letra C. Vamos à questão de número 3. O processo de industrialização do Brasil ocorreu de forma mais intensa a partir da Primeira Guerra Mundial, mas foi após a segunda metade do século XX que o mesmo se consolidou. Dentro desse contexto, houve um período que se estendeu de 1968 a 1973, em que a economia brasileira cresceu de forma acelerada com taxa média de 10% ao ano. O período retratado no texto é Plano SALT, descarta. Plano de metas, governo JK, descarta. PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, ele foi desenvolvido a partir da primeira metade da década de 1960. Descarta. Milagre econômico brasileiro, foi esse momento em que a nossa economia cresceu a taxas em torno de 10, 11, 12, 13% ao ano. Foi o período de maior prosperidade da economia brasileira. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, foi desenvolvido no governo Lula, portanto, está fora do contexto. Então, resposta da 3, letra D. Vamos à 4. Observe o mapa abaixo. A região em destaque no mapa corresponde, na atualidade, a mais importante região produtora de hidrocarbonetos, ou seja, petróleo e gás natural, do Brasil, respondendo por mais de 80% da produção nacional. O texto e o mapa retratam essa região aqui, é a região da Bacia do Pré-Sal, onde se encontra a camada do Pré-Sal, uma região que se estende do Espírito Santo a Santa Catarina, medindo cerca de 800 quilômetros de comprimento por 200 quilômetros de largura, sendo a região que responde, na atualidade, por mais de 70% da produção brasileira de petróleo e também a região que detém as maiores reservas do país de hidrocarbonetos. Então, a resposta aqui é a Bacia do Pré-Sal. A Bacia do Recôncavo Baiano fica lá na Bahia, na região de Salvador. A Bacia de Santos fica aqui no noroeste fluminense, nordeste do litoral fluminense. A Bacia de Santos pega uma parte do litoral de São Paulo e uma parte do litoral do Rio de Janeiro. A Bacia do Espírito Santo fica aqui no Espírito Santo. Essas três bacias, Santos, Campos e Espírito Santo, somadas com
a bacia do pré-sal respondem na atualidade por cerca de 90% da produção de petróleo do país. Todavia, essa área em destaque no mapa é a bacia do pré-sal ou a camada do pré-sal. Letra E. Vamos à questão de número 5. Observe o gráfico abaixo, composição da matriz de transporte de carga no Brasil em 2018. Ao analisarmos a matriz de transporte de carga no Brasil, é possível afirmar que, letra A, o transporte rodoviário é o mais adequado para o Brasil. Errado. O Brasil é um país de grande extensão territorial, sendo assim, mais adequado para o nosso país seria o transporte aquaviário e o transporte ferroviário, que são dois modais de transportes mais baratos. País de grande extensão territorial, por ser considerado de baixo custo, outro erro da afirmativa, o transporte rodoviário é o segundo sistema de transporte mais caro existente no país. B. O transporte ferroviário é mais utilizado no transporte de minérios e produtos agrícolas, sendo a malha ferroviária considerada pequena. Então, a resposta correta, letra B. Aqui houve uma digitação errada, né? Transporte do minério, não, de minérios. Então, aqui houve uma digitação errada. Letra C. O transporte aquaviário, por ser o mais econômico, olha só, tem recebido do governo grandes investimentos. Errado. O governo pouco tem investido no transporte aquaviário, apesar de ser o sistema de transporte mais barato do país, para o seu desenvolvimento. D. O transporte aéreo é considerado o mais rápido e o mais eficiente em relação aos custos operacionais. Errado. O transporte aéreo é o sistema de transporte mais caro. Então, a afirmativa está errada. Razão pela qual merece maior atenção. O transporte aeroviário, responde por menos de 1% das cargas transportadas no país. O transporte dutoviário está sendo muito utilizado para o deslocamento de cargas industriais a longas distâncias. Errado. O transporte dutoviário é mais utilizado para o transporte de minérios, gás, petróleo, óleo combustível e por aí vai. Então, é um sistema de transporte barato, porém restrito a determinadas áreas do território brasileiro, em função do seu baixo custo. Então, resposta da 5, letra B. Questão número 6. Observe o gráfico abaixo. O Brasil registrou em 2021 um superávit comercial de 61 bilhões de dólares, considerado um dos maiores da nossa história. A respeito do comércio externo brasileiro, é correto afirmar que A. A China é, na atualidade, o maior parceiro comercial do Brasil. Correto. O comércio com a China representa algo em torno de 31% do comércio externo brasileiro, dados de 2021. Sendo as commodities, produtos primários de baixo valor agregado, tais como soja, petróleo, minério de ferro e etc., os principais produtos exportados pelo país. Resposta absolutamente correta. Então, já sabemos que a resposta é letra A. B. Os Estados Unidos assumiram o papel de principal parceiro comercial do Brasil. Errado. Os Estados Unidos foi o nosso principal parceiro comercial até o ano de 2009. Perdeu essa posição para a China a partir de 2010. O fim das políticas protecionistas adotadas pelo governo norte-americano tem sido de grande importância para o aumento das exportações brasileiras. Errado. Os Estados Unidos continuam adotando políticas protecionistas que são lesivas às exportações brasileiras, tais como taxas, sobretaxas, cotas de importação, barreiras sanitárias, subsídios agrícolas e etc. C. Os países do Mercosul são importantes parceiros comerciais do Brasil, com maior destaque para a Argentina. Até aí tudo bem.
País que importa sem restrições produtos brasileiros em grande quantidade. Não, sem restrições não. Existem algumas restrições em relação à importação de produtos procedentes do Brasil, como forma de proteger as indústrias sediadas na Argentina. O Tratado de Livre Comércio assinado recentemente pelo governo brasileiro e a União Europeia, não existe esse Tratado de Livre Comércio assinado entre o Brasil e a União Europeia. Errado. Permitiu o aumento expressivo das exportações brasileiras para o continente europeu, sobretudo para o Reino Unido. Então, resposta errada. As práticas protecionistas adotadas pelos países do BRICS têm sido extremamente prejudiciais às exportações brasileiras. Errada. Olha só, a China é o nosso maior parceiro comercial. O Brasil tem aumentado o seu comércio bilateral com a Índia, com a Rússia, que são países membros do BRICS. Então, a afirmativa está errada. O que levou o governo brasileiro a adotar medidas retaliativas contra esses países também não procede essa informação. O Brasil não adota medidas retaliativas, até mesmo porque os países do BRICS não adotam um protecionismo, vamos dizer, agressivo aos produtos brasileiros. O protecionismo que existe, por exemplo, aqui no Brasil, em relação à importação de alguns produtos da China, tem por objetivo salvaguardar os interesses da indústria nacional, visto que os produtos chineses chegam ao mercado internacional a preços muito mais competitivos. Sendo assim, a resposta da 6, letra A. Moçada, espero que tenham gostado dos comentários das questões do terceiro simulado da ESA. Aqui eu estou deixando meus grupos lá do Facebook para a turma da ESA, concurso ESA 2022, onde vocês terão acesso aos PDFs da matéria, bancos de questões, provas anteriores de geografia comentadas, enfim, tudo aquilo que é preciso para que vocês tenham a melhor preparação possível. Entrando no grupo, basta você acessar a parte de arquivo, clica lá na palavra arquivo, que os PDFs irão aparecer. Aí você é só escolher o módulo e começar a estudar. Valeu, moçada? Então, deixo aqui um forte abraço para vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!